Um trabalho complexo e envolto em mistérios. Cadáveres em rios, lagos e mares. Decomposição. Animais aquáticos. Processos forenses. Água doce ou água salgada? Você assiste a partir de agora o que acontece com os corpos das vítimas de afogamentos. Você já pensou em como o tempo e o meio ambiente afetam o estado de um corpo após um afogamento? Desde os primeiros minutos submerso até semanas ou meses em um rio, lago ou mar. Os processos que influenciam o falecido são marcados por fatores que vão desde a temperatura da água até a ação de animais aquáticos. Eu sou Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar como se dá a decomposição de um cadáver em meio aquático, os desafios de resgate e as particularidades do trabalho de equipes forenses, e como as funerárias lidam com os desafios de preparar o corpo encontrado na água. Mas antes de começar eu te peço, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Você sabia que, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, um corpo não fica imediatamente flutuando após um afogamento? Após a perda de ar nos pulmões e o fechamento das vias respiratórias por água, o peso dos tecidos somado à pressão do meio aquático faz com que o corpo tenda a afundar rapidamente. Mas esse é apenas o primeiro estágio de um processo complexo de transformações que acontece no ambiente submerso. Em um afogamento, o primeiro impacto no corpo começa imediatamente após a submersão. O corpo não permanece flutuando na superfície por muito tempo após perder os sentidos. Isso ocorre porque, uma vez que a pessoa inala a água, os pulmões deixam de conter ar, e esse vazio, que normalmente funcionaria como um flutuador, é substituído pelo peso do próprio líquido nos sistemas respiratório e digestivo. Neste estágio, a densidade do corpo torna-se maior que a da água, especialmente em casos de afogamento em rios ou lagoas. Assim, em questão de minutos, o corpo afunda rapidamente. Essa movimentação inicial pode variar dependendo de fatores individuais, como peso, densidade corporal, tipo de vestuário e até mesmo o ambiente onde o corpo está submerso. Ambientes de água salgada, por exemplo, oferecem maior flutuabilidade, podendo retardar o afundamento inicial em comparação à água doce. Após afundar, um conjunto de transformações silenciosas começa a se desenrolar. Durante as primeiras 24 a 48 horas, o corpo permanece no fundo do ambiente aquático, pressionado pela densidade da água e pela gravidade. A decomposição celular, ou autólise, inicia-se de forma lenta, já que a água costuma apresentar temperaturas mais baixas e condições menos oxigenadas, o que dificulta inicialmente o crescimento bacteriano. Internamente, contudo, as enzimas do trato digestivo já começam a trabalhar contra as próprias células do organismo, causando microdesgastes nos tecidos. Externamente, a pele começa a apresentar alterações brandas, principalmente descoloração em algumas áreas. Nas extremidades do corpo, como braços, mãos e pés,
há a formação de tons azulados e acinzentados, enquanto o resto do corpo mantém uma aparência relativamente íntegra. Passados os 2 primeiros dias, o corpo entra em um estágio visivelmente diferente. Com o passar de 72 horas, a ação bacteriana no sistema intestinal acelera, e com ela vem a produção de gases, como o metano e o sulfeto de hidrogênio, que se acumulam dentro do abdômen e de outros órgãos. Esses gases, ao se expandirem, fazem com que o corpo comece a inchar de maneira significativa. Esse inchaço é especialmente perceptível na região do abdômen e do rosto, áreas naturalmente mais propensas ao acúmulo gasoso devido à sua composição interna. Como resultado, o corpo que antes permanecia submerso retorna à superfície. Esse evento, conhecido tecnicamente como boiar, ocorre geralmente entre o 3º e o 7º dia após o afogamento, dependendo da temperatura da água e das condições gerais do ambiente. Em águas mais quentes, que aceleram os processos de decomposição, é comum que esse fenômeno aconteça antes, enquanto em águas geladas, ele pode ser retardado por dias ou até semanas. Nesse momento, os sinais externos de decomposição tornam-se muito mais evidentes. A pele começa a adquirir uma coloração esverdeada, que evolui para tons de marrom em partes mais expostas ou vascularizadas. Isso ocorre devido à degradação da hemoglobina no sangue, que reage com enzimas e gases emitidos pelo processo de putrefação. Além disso, a pele da vítima começa a se desprender em grandes áreas, já que a epiderme, a camada mais externa, é a primeira a ser afetada pela ação das enzimas. Esse descolamento pode ser percebido de forma mais intensa nas mãos e nos pés, onde camadas inteiras de pele podem se soltar, expondo camadas mais profundas de carne ou até ossos. Durante todo esse processo, as condições do ambiente aquático e a fauna local desempenham papéis cruciais na transformação do corpo. Nas águas, sejam elas de um rio, lago ou mar, animais como peixes pequenos começam a interagir com os tecidos moles do corpo. Espécies como bagres e tilápias, comuns em águas doces e tranquilas, costumam atacar áreas como olhos, lábios e extremidades, consumindo partes mais frágeis e expostas. Em habitats tropicais, a presença de piranhas é um fator determinante, já que tais peixes podem devorar grandes porções do corpo em questão de horas, dependendo de quantos indivíduos estejam presentes. Em águas salgadas, caranguejos, moluscos e crustáceos também contribuem para o desgaste da estrutura corpórea, removendo pedaços de tecido de forma contínua. Em regiões pantanosas ou rios habitados por jacarés e crocodilos, partes inteiras do corpo podem ser desmembradas rapidamente. Há registros forenses documentados em que membros inteiros, como braços ou pernas, foram arrancados de forma violenta, dificultando a posterior recuperação dos restos mortais. Por volta de 7 dias após a submersão, o estado do corpo já apresenta claros sinais avançados de liquefação. A maior parte dos tecidos moles começa a se desintegrar, liberando fluidos ricos em nutrientes na água circundante. Esse fenômeno atrai ainda mais fauna aquática, incluindo invertebrados como larvas de insetos e vermes aquáticos, que complementam o consumo de tecidos em processo de deterioração. É nesse estágio que ocorre a formação da adipocera, uma substância serosa derivada da gordura corporal, que ajuda na preservação de partes do corpo. Essa substância é mais comum em águas frias e paradas, onde o tempo de decomposição naturalmente desacelera. Se o corpo não for recuperado rapidamente, tanto o ambiente quanto os organismos presentes acabarão dispersando seus fragmentos, seja pelo deslocamento natural promovido pela correnteza, seja pela ação de forças mecânicas, como o contato com pedras ou entulhos. Essas condições tornam ainda mais desafiadora a tarefa de equipes de resgate, que muitas vezes encontram apenas fragmentos ósseos ou partes incompletas, semanas ou meses após o afogamento. Para os profissionais forenses, o impacto dessa dinâmica nos processos de identificação é imenso.
já que corpos fragmentados por ação de animais ou dispersos pelo ambiente aquático tendem a perder informações cruciais para a reconstrução da sequência de eventos. Assim, todo resgate em ambientes submersos envolve não só a recuperação do corpo, mas também uma análise minuciosa de vestígios ao redor dele, como possíveis deslocamentos ou impactos ambientais que possam ter contribuído para alterações no estado do cadáver. Quando um corpo é localizado em meio aquático, o trabalho do IML, e em alguns casos da polícia científica, se torna essencial. Não é simples recuperar um corpo que frequentemente é levado pelo próprio fluxo da água ou pela fauna presente. Quando um corpo é localizado na água, o trabalho do IML e da polícia científica se torna imprescindível. Essas equipes, treinadas para lidar com situações de extrema complexidade, enfrentam uma série de desafios técnicos e logísticos para garantir a preservação das evidências, a recuperação do cadáver e o respeito à identidade e à dignidade da vítima. Diferentemente de outros casos de óbito, um corpo submerso não é simplesmente retirado do ambiente para posterior análise. A localização, as condições do corpo e o meio em que ele foi encontrado tornam o processo muito mais delicado e exigem um conjunto específico de técnicas para evitar que mais danos sejam causados, tanto ao cadáver quanto às informações forenses que ele pode carregar. O transporte inicial de um corpo submerso é particularmente desafiador. Na maioria dos casos, corpos em estágio avançado de putrefação apresentam uma integridade física bastante fragilizada. O tempo submerso e a interação constante com a água enfraquecem os tecidos e comprometem a resistência das articulações, que podem literalmente se desintegrar com movimentos bruscos. A delicadeza desse processo é agravada pela pressão e pelos impactos que o corpo sofre com correntes, rochas ou detritos submersos. Isso faz com que técnicas específicas de recuperação sejam aplicadas. Redes de transporte são os equipamentos mais utilizados, porque ajudam a proporcionar suporte ao corpo de maneira ampla, evitando que as partes mais frágeis se desfaçam durante o processo de retirada. Em casos mais extremos, onde há a fragmentação avançada, embalagens protetoras, como invólucros plásticos resistentes, são usadas para conter segmentos corporais menores ou soltos, garantindo que nenhum vestígio se perca antes da chegada ao IML. Outro fator que complica a recuperação está relacionado à geografia e ao fluxo da água. Corpos encontrados em rios e lagos, por exemplo, podem ser arrastados por longas distâncias, dependendo da força da correnteza, enquanto restos submersos no mar podem ser deslocados conforme as marés e correntes marítimas, sendo localizados apenas muitos dias ou até semanas após o óbito. Isso amplia a deterioração e, muitas vezes, faz com que segmentos corporais sejam encontrados separados ou em diferentes pontos em um mesmo ambiente aquático. Cada detalhe desses processos é cuidadosamente documentado pelas equipes, que mapeiam o local e registram a posição de qualquer vestígio que possa ajudar na reconstrução de como o corpo chegou àquela posição. Uma vez levado ao Instituto Médico Legal, inicia-se um dos estágios mais técnicos e sensíveis de todo o procedimento: a análise para a identificação. O tempo em que o corpo esteve submerso e a interação com o ambiente normalmente causam severos danos à aparência da vítima, o que descarta a possibilidade de reconhecimento visual em muitos casos. Assim, os esforços se concentram em técnicas muito mais sofisticadas, como o uso de imagem radiográfica, exames odontológicos e análises de DNA. A radiografia, por exemplo, é fundamental para identificar características específicas dos ossos, como fraturas antigas, próteses ou implantes metálicos anteriormente realizados.
que podem ajudar na identificação. Em cadáveres com estrutura facial severamente desfigurada, a análise odontológica é frequentemente o método primário de reconhecimento, já que os dentes, ainda que expostos a longos períodos submersos, costumam resistir à ação de fatores externos e fornecem sinais robustos para comparação com registros dentários anteriores da vítima. A extração de DNA também é uma ferramenta crucial nos casos de vítimas de afogamento. Tecidos corporais que ainda permanecem intactos, mesmo que parcialmente, são amostrados e enviados para laboratórios especializados, onde essa análise pode ser comparada a material genético de familiares. Apesar do grande avanço nos métodos forenses, coletar e preservar DNA de corpos aquáticos é uma tarefa desafiadora, especialmente em ambientes salgados. A água salgada é mais corrosiva e acelera a quebra do material genético, tornando muito mais difícil a sua extração. Por outro lado, corpos encontrados em águas doces apresentam melhores condições nesse aspecto, já que o meio, em alguns casos, favorece a conservação de fragmentos orgânicos. Outro fenômeno comum em águas doces é a presença de adipocera, uma substância serosa formada pela saponificação das gorduras corporais. Em ambientes frios e com baixa oxigenação, o tecido adiposo do corpo é transformado em adipocera, que atua como uma espécie de agente protetor, retardando a decomposição e, em alguns casos, mantendo intactas características externas e traços identificáveis. Essa formação de adipocera é particularmente valiosa em investigações, pois permite preservar informações que, de outra forma, estariam comprometidas. Contrariamente, em ambientes marinhos, a ação microbiológica e química da água salgada acelera a destruição dos tecidos moles, não apenas dificultando o processo de identificação, mas também limitando a quantidade de testes que podem ser realizados no corpo. Além das análises de identificação, o trabalho do IML após a recuperação do corpo exige um processo meticuloso de reconstrução de informações forenses. O estado dos tecidos, as marcas externas e até pequenos vestígios biológicos encontrados no corpo ou no local do resgate podem oferecer pistas valiosas sobre as condições em que o afogamento ocorreu. Cortes, arranhões e hematomas, por exemplo, mesmo em um corpo deteriorado, podem ajudar a apontar se houve violência associada ao afogamento ou se o óbito ocorreu de forma acidental. Tecidos ou fluidos corporais coletados durante a necropsia também são examinados em busca de substâncias que possam indicar intoxicação por drogas, álcool ou outras pistas importantes. O processo relacionado às vítimas de afogamento não se encerra com o resgate ou com a elaboração do laudo pericial. Após a conclusão dos procedimentos de necropsia e análise no IML, o corpo da vítima é liberado para ser entregue à família ou à funerária responsável. A partir desse momento, inicia-se um trabalho minucioso e sensível, realizado por equipes funerárias e de tanatopraxia, com o objetivo de garantir que a despedida da vítima seja feita de forma digna, mesmo nos casos mais degradantes. Este é, sem dúvida, um dos momentos mais emocionais, pois envolve não apenas técnicas avançadas, mas também uma abordagem profundamente humanizada. Corpos em condições extremas, como aqueles que passaram dias ou semanas submersos, frequentemente chegam às funerárias em estados que exigem intervenções complexas. Dependendo do tempo que estiveram na água, da fauna que interagiu com o corpo ou a ação de fatores mecânicos, é comum que membros estejam ausentes, pele e tecidos descolados e o rosto muitas vezes desfigurado, a ponto de dificultar ou impossibilitar o reconhecimento imediato. Com isso, a reconstrução corpórea se torna uma etapa indispensável. A reconstrução corporal ou facial é um dos serviços mais complexos em casos de afogamento, principalmente considerando as peculiaridades dos danos sofridos pelo corpo durante a sua permanência no ambiente aquático. Nesse processo, técnicos em tanatopraxia trabalham de maneira semelhante a profissionais de cirurgia plástica ou escultores.
Materiais específicos como ceras modeladoras, resinas, próteses de silicone e pigmentação cosmética são aplicados para restaurar áreas danificadas. A técnica de tanatopraxia não se limita à reconstrução visual e estética. Ela também é fundamental para preservar o corpo durante o velório e possibilitar que o caixão permaneça aberto, caso a família opte por isso. Há situações em que, mesmo com todos os esforços de restauração, a possibilidade de realizar o velório com o caixão aberto é limitada. O estado em que o corpo chega à funerária é determinante para essa decisão. Em casos onde a deformação foi extrema, ou quando as intervenções de reconstrução não conseguem restaurar a aparência da vítima em um nível aceitável, a equipe da funerária orienta a família a optar pelo velório com o caixão fechado. Essa orientação leva em consideração não apenas aspectos técnicos e sanitários, mas também o impacto emocional que a visão do corpo poderia causar aos enlutados. Em alguns casos, mesmo quando a condição do corpo permite o caixão aberto, famílias optam por deixá-lo fechado para preservar as memórias positivas da pessoa querida, evitando que o impacto visual deixe marcas dolorosas e duradouras nos presentes. Independentemente das condições do corpo, uma constante que permeia o trabalho das equipes envolvidas nesse processo é o respeito pela dignidade da vítima e pela dor dos familiares. Mais do que técnicas e procedimentos, há uma abordagem humana e empática que busca transformar um momento profundamente trágico em uma despedida que, ainda que marcada pela perda, seja repleta de respeito, cuidado e amor. Assim, famílias podem honrar seus entes queridos da melhor forma possível, encontrando em cada etapa do processo algum conforto em meio ao luto. Entender cada passo do processo ajuda não apenas a humanizar esse trabalho técnico, mas também a valorizar o esforço de profissionais que buscam garantir a dignidade depois da morte. E se você gostou deste conteúdo, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. E não se esqueça de comentar aqui, quais detalhes deste vídeo mais te impressionaram? Eu sou Eberton Lopes e esse foi mais um episódio do Vim Te Mostrar, o canal mais curioso do mundo. Gratidão pela sua audiência e até a próxima.